Olá, tudo bem com você? De antemão, eu quero te parabenizar, porque você já vem buscando aprimoramento, porque você está aqui estudando, se interessando em fazer mais e melhor pelo seu paciente. Segundo, eu quero te agradecer, porque você confiou no meu trabalho para te auxiliar nessa jornada. Mas eu venho aqui hoje não apenas para dizer para você que eu sou muito grata e para te parabenizar. Eu venho aqui para te dar um presente, justamente pelo seu merecimento. Esse presente é uma aula bônus, uma aula que ela vem juntar diversas coisas que eu falo em várias partes dos meus cursos, né? Vem sintetizar alguns conceitos, vem trazer esses conceitos para um modo mais prático de enxergar. Essa aula se chama Hemácias, Oxigênio e Perfusão. Parece o nome de uma historinha, né? E é, de fato, uma historinha. Mas eu quero que você entenda que essa história é a história mais importante de um organismo vivo que demanda oxigênio para sobreviver. E você é responsável por fazer esse final ser feliz. Então, vamos comigo? Bom, qual é o papel do oxigênio num organismo vivo que demanda oxigênio para sobrevivência, porque a gente sabe que existem os organismos que não demandam oxigênio. Não é o caso dos mamíferos, das aves, né? Não é o caso dos animais superiores. Mas nem todo organismo vivo demanda oxigênio para viver. Acontece que quem demanda oxigênio demanda por uma razão. E essa razão é viabilizar a produção de energia e a manutenção celular. Gente, mas como assim? Da onde que saiu o oxigênio viabilizando energia? A coisa virou endócrino do nada. Pois é, porque de fato, quando a gente pensa em produção de energia, né, a gente está falando de uma moeda que é o ATP, que a gente obtém a partir principalmente da glicose e de todas as vias celulares que trabalham essa glicose para que obtenha-se a partir dela esse ATP. Acontece que o oxigênio ele é fundamental para que essa cadeia, para que a produção dessa moeda de troca que é o ATP a partir da glicose, funcione muito bem, para que essa cadeia ela consiga acontecer da melhor forma possível, com o melhor saldo possível. Para começar, primeiro a gente precisa obter o oxigênio. Então, o primeiro desafio é trazer o oxigênio para dentro. Como que a gente traz o oxigênio para dentro do sangue, né? Porque é a partir do sangue que ele vai ser entregue nos tecidos. Então, primeiramente, a gente vai trazer o oxigênio que está no ar para dentro das vias aéreas. Essas vias aéreas craniais, elas vão ser condutores. E quando a gente alcança o pulmão, quando o oxigênio alcança o pulmão, então é ali que ocorrem as trocas gasosas. Para isso, então, a gente precisa de ter uma estrutura funcional, a estrutura e a mecânica do próprio sistema respiratório. Por que a mecânica? Porque eu preciso que, além de ter uma estrutura, né, íntegra, eu tenha funcionalidade. Então, eu tenho que ter movimentos respiratórios, eu tenho que ter uma área respiratória suficiente, eu preciso de ter estática dos alvéolos, eles têm que se manter armados, né, vamos dizer assim, por meio do surfactante, para que haja a possibilidade de esse ar entrar, ocupar essas câmaras, essas mini câmaras, e haver ali as trocas gasosas dentro dos alvéolos, né? Entre alvéolos, na verdade, entre alvéolos e sangue. Então, olhando por esse ângulo, o ar rico em oxigênio é inalado e o ar rico em CO2 é expirado. Então, quanto melhor for a qualidade do ar, obviamente, maior é a entrega de oxigênio nessas vias aéreas. Mas ainda depende um monte de outros fatores para que essa entrega ocorra para os tecidos. Qual é o outro pré-requisito? Quantidade e qualidade das hemácias. Então, eu preciso de ter hemácias suficientes, suficientemente saturadas de hemoglobina, com uma hemoglobina funcional, para que haja o transporte de oxigênio e CO2 entre pulmões e tecidos. Parece uma coisa óbvia, mas quando a gente fala sobre hemograma, volume globular,
saturação de hemoglobina, no curso de interpretação de exames laboratoriais, é muito sobre isso que a gente está falando, sobre ter a quantidade necessária de elementos que tem como função principal exatamente essa, o transporte de gases. E o outro pré-requisito é que haja circulação e perfusão. Porque de que adianta, né, em termos de entrega de oxigênio, que eu tenha vias aéreas livres, que eu tenha ali uma mecânica suficiente, que eu tenha hemácias em quantidade e qualidade adequadas, mas eu não tenho pressão para esse sangue circular. Eu não tenho um bom débito cardíaco, então eu não consigo levar esse sangue oxigenado até os tecidos e nem trazer de volta. Então, tudo isso está super envolvido. Aqui, quando a gente fala sobre alvéolos, né? Olha só como é que fica bem mais fácil de enxergar. Então, eu tenho esses saquinhos que são dispostos ali em pequenos conjuntos, né? Que são circundados por vasos sanguíneos, por capilares venosos e arteriolares. Então, é a partir das anastomoses entre as vênulas e as artérias, é que o sangue ele consegue sair de uma realidade de baixa oxigenação, jogar o CO2 que está em excesso para o ar que está ali dentro dos alvéolos, captar o oxigênio desse ar que está dentro dos alvéolos e seguir, né, para a corrente sanguínea. Seguir, na verdade, para o coração e depois do coração entregar para o corpo todo. Então, é esse o mecanismo. Eu preciso que haja essas anastomoses, que elas estejam viáveis, né? Que não haja ali uma microangiopatia. Eu preciso que essa estrutura alveolar ela esteja íntegra, que não esteja cheia de líquido, que esse alvéolo ele esteja armado, vamos dizer assim, que ele esteja, como que eu vou dizer, que seja um pacote cheio, que tenha uma firmeza para que eu possa, a partir do ar que consegue entrar ali, por conta dessa tensão superficial que o surfactante faz, conseguir fazer essa troca. Aí, esse sangue que, né, veio cheio de CO2, devolveu o CO2, veio pobre em oxigênio, pegou o oxigênio. Esse ar agora, ele está menos saturado de oxigênio, mais saturado de CO2. Então, esse é o ar que vai ser expirado, devolvido para o ambiente. As plantas que lutem e que reoxigenem tudo. Então, olha só, de um ponto de vista um pouco mais macro, eu tenho aqui as vias aéreas craniais, né, já não contando ali narinas, cavidade oral, mas aí a partir já de laringe, a traqueia, aqui a carina, que é a bifurcação dessa traqueia, e a partir dela eu já começo a ter brônquios. Os brônquios, eles vão, né, ainda ter anéis cartilaginosos, entremeados com tecido fibroso e musculatura, e aí eles vão se ramificando, que a gente fala que é a árvore da vida, e vão se ramificando, ramificando, e vai chegar um momento que não vai ter mais cartilagem. Então, seriam os bronquíolos. A partir do momento que eu não tenho mais cartilagem, que eu tenho somente tecido fibroso muscular, aí eu tenho bronquíolos. E nessas extremidades é que vão ter os sacos alveolares. E esses capilares que circundam os sacos alveolares é que vão ser responsáveis por essas trocas gasosas. Nesse slide anterior, não sei se ficou claro, mas é para vocês notarem, as hemácias elas passam em fila. E por que elas têm que passar em fila? Porque isso facilita que elas joguem o CO2 para dentro do alvéolo e captem o O2. E o formato das hemácias é importante por isso, porque elas são achatadinhas, então elas vão passando ali bem apertadas nesse vaso sanguíneo, e elas têm essa capacidade de manter a molécula ali do gás que ela está trazendo, ou que ela está entregando, ou que ela está buscando, né? Então, é uma perfeição. E aí, a partir disso, a gente tem a circulação de um sangue oxigenado, pensando naquele que sai dos pulmões em direção ao coração e depois ao corpo, e desoxigenado, aquele que vem do corpo, vai para o coração e depois pulmões.
grande e pequena circulação. Ainda lembra, a gente falou sobre a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, né? Que é uma das questões aí que a gente ainda também tem que olhar. Porque a hemoglobina, ela é a molécula que se afiniza. Ela está dentro das hemácias, são pacotinhos de hemoglobina, mas é ela a responsável. O CO2 ele ainda se difunde no plasma, mas o oxigênio não. Ele precisa estar grudado numa hemácia. A hemácia é importante para caramba para isso acontecer. Então, teve hemólise, tem hemoglobina, mas não tem condição de transportar. É esse que é o grande problema. Então, às vezes a gente tem ali um exame laboratorial que está mostrando que a hemoglobina está até normal, mas o volume globular está baixo. O que isso significa? Ou que essa hemoglobina está alta em relação ao volume globular. Significa que está tendo ruptura das hemácias. Hemácias rompidas não transportam oxigênio. Então, essa é uma questão muito importante. Como que funciona a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio? Então, vamos lá. A afinidade da hemoglobina, ela aumenta, né, em relação ao oxigênio, ela aumenta nos pulmões, porque lá o pH é mais alto e a concentração de CO2 é menor. Então, ela vai ter maior afinidade pelo oxigênio, que vai estar mais abundante e onde o pH é mais alto. Diminui nos tecidos, onde o pH é mais baixo e a concentração de CO2 é maior. Então, olha que cadência perfeita. Onde ela vai buscar oxigênio, ela tem muita afinidade pelo O2. Onde ela vai entregar oxigênio, ela tem pouca afinidade, então ela deixa aí com facilidade. E isso tudo tem uma organização. Outra coisa que faz muita diferença é a temperatura. Por isso que a gente aquece o nosso paciente quando ele está com temperaturas baixas, e por isso que a gente também tem uma questão em relação à febre, né? A gente precisa regular por diversos motivos de desnaturação de proteína, mas também porque acaba alterando essa questão das afinidades. Então, quanto a gente tem temperaturas mais altas, a gente tem uma menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando a gente tem temperaturas mais baixas, a gente tem maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, vamos dizer que eu estou com um paciente hipotérmico. Onde que ele vai estar mais frio? Nas extremidades, certo? E essas extremidades são aqueles locais em que o oxigênio precisa muito ser entregue. Essa circulação terminal, né, é onde as hemácias elas já vão passar ali, a maioria delas já nem está mais oxigenada, porque elas foram entregando ao longo do caminho. A gente tem que não, a gente pensar na entrega de oxigênio que não é só para entregar lá na linha, na reta final. Tem uma linha de chegada lá no dedão do pé e é lá que a gente vai entregar oxigênio. Não, ao longo de toda a corrida vai tendo entrega, porque todos os tecidos demandam oxigênio. Mas aí quando chega lá na ponta do pé, imagina, tem menos hemácias que guardaram oxigênio para essa linha de chegada, né? E quando chega lá, se tiver muito frio, ela vai ter alta afinidade pelo oxigênio e não vai entregar. Isso faz com que, muitas das vezes, o paciente desenvolva necrose de extremidades. É um dos processos que acaba levando a necrose de extremidade. Porque células morrem por quê? Células morrem por sendo assassinadas por radiação, por células natural killer, por mecanismos bioquímicos, químicos, seja lá como for, mas pensando em nutrição e oxigenação, as células morrem, elas entram em apoptose e os tecidos necrosam, porque está tendo uma menor oferta de O2 e uma menor oferta de energia. Quando a gente pensa também que numa hipotermia há vasoconstrição, o volume de sangue que passa ali já é menor mesmo, porque está com vasoconstrição para preservar a circulação central. Então, as extremidades, elas ficam assim, totalmente largadas, sem oxigênio, sem nutrição, sem nada. E aí, necrose. Necrosa pontinha da orelha, necrosa dedinho, necrosa ponta de cauda. Então, isso são coisas que a gente tem que cuidar, principalmente nas internações de pacientes críticos, certo? E lembrar que se tiver muito fria a extremidade, a hemácia vai ficar grudando oxigênio, não vai entregar,
e a gente, mesmo que esteja saturando o paciente, possa ter circulação, VG, ele tem vias aéreas patentes, você está oxigenando ele, não vai entregar oxigênio nesse final, lá na linha de chegada, lá na extremidade. Vamos destrinchar um pouquinho mais. Estrutura e mecânica do sistema respiratório. Tá vendo que a gente está indo por camadas, né? Então, a gente teve uma primeira camada, que eu dei uma olhada macro, agora eu estou falando um pouquinho mais, de forma mais precisa, e a gente vai avançando o nível. Então, pensando na estrutura e na mecânica do sistema respiratório, a gente tem, primeiro, patência das vias aéreas. Por isso, quando a gente fala do ABCD do trauma, a gente não fala primeiro B, de breathing, que é, né, respiração. A gente fala primeiro A, de vias aéreas. Então, pode ter todos os mecanismos mecânicos, né, funcionais, respiratórios, ok? Mas se você tiver obstrução das vias aéreas, se você tiver líquido nas vias aéreas, se você tiver ruptura de vias aéreas, você não tem o sistema de condução íntegro, você não vai ter oxigenação no final das contas. Então, precisa avaliar se essas vias aéreas estão ok. Eu estou com uma paciente que ela tem, estava dispneica, uma gata de 3 anos, e essa dispneia começou muito insidiosa. Assim, a gata miando rouco e sem outros sinais. Então, gato miando rouco, né? Sem vacina, a primeira coisa que a gente pensa é em rinotraqueite. Só que não tinha lacrimejamento, espirro, corrimento nasal, nada disso. Então, ficou aquilo X, né? Será que é só uma traqueite? Vamos pensar em outras causas? Ok. Aí fui fazer o exame físico da paciente, aumento de volume na região de laringe. Não dava para definir pela palpação, até porque a paciente estava muito desconfortável. Isso foi uma evolução muito curta. Então, a tutora tem uma irmã, que é uma veterinária recém-formada, foi minha aluna, e entrou em contato comigo, a gente estava tentando conduzir juntas, mas aí depois eu acabei avaliando. E nessa avaliação foi visto esse aumento de volume. Por fim, eu tive que encaminhar para o serviço especializado, né, em pneumologia, em trato respiratório, e foi fazer uma laringoscopia. A massa era no esôfago, só que ela estava extremamente grande, comprimindo vias aéreas. Então, além de gerar muita inflamação, a laringe estava bem inflamada, e aí acaba tendo edema mesmo, o lumen fica mais estreito, estava tendo uma compressão extraluminal. E aí, essa via aérea, ela passou a estar comprometida. Se a gente deixa a coisa acontecer, se não corre para fazer um diagnóstico, e que bom, um diagnóstico sim, desafiador, mas ao mesmo tempo também foi bem precoce, né? Então a gata teve a possibilidade de ser tratada antes que as coisas se agravassem, ela não precisou nem de ficar internada, tirando o dia que ela fez a laringoscopia. Isso não teria tido um bom desfecho. Então, agora nós estamos na fase de aguardar a biópsia, né? Aguardar os exames complementares, culturas, mas a gente tem uma gata respirando com patência de vias aéreas. Isso é fundamental. Então, é a primeira coisa que a gente tem que garantir: vias aéreas patentes. Depois, a gente tem que pensar se esse funcionamento, se toda essa organização de movimentos que fazem com que essa respiração permaneça acontecendo autonomicamente, de forma organizada e que faça sentido, né? Por exemplo, o paciente tem mais demanda de oxigênio, ele vai ter taquipneia. O paciente tem menor demanda, ele vai estar normopneico, ele vai ter uma frequência mais lenta. Isso tudo tem que acontecer a partir de mecanismos neuromusculares e que são organizados de forma autonômica, como eu disse. Se você quiser, você pode pensar e respirar fundo. E respira fundo, maravilha, você consegue. Mas você não precisa pensar na sua respiração o tempo inteiro, certo? Então, eu tenho sim condição de modular isso, porque eu tenho musculatura somática envolvida, mas a respiração, ela faz parte de todo um organizacional autonômico. Então, da onde que saem, né? Da onde estão os centros respiratórios? São os centros bulbares. É ali que, percebendo uma menor pressão de oxigênio passando, são disparados, dá o start para um aumento de frequência, aumento de profundidade de respiração. As vias neurais também têm que estar íntegras, porque não adianta o centro bulbar estar super funcional, mas eu ter secção de nervos, eu ter compressão de nervos por massas, por traumas, seja lá como for, e
ter uma perda de continuidade desse impulso elétrico. Nervos e músculos íntegros, então terminações nervosas íntegras e funcionais. E os músculos também. Então, quando eu tenho uma ruptura de diafragma, eu posso ter ali um nervo frênico super funcional, que esse diafragma, ele não vai funcionar como esse êmbolo, ele não vai ter esse efeito. Por quê? Porque ele está rompido, ele está descontinuado. E aí eu perco a capacidade de usá-lo como um êmbolo. O animal consegue continuar respirando, dependendo da magnitude dessa ruptura, ele consegue. Mas aí, como eu tenho desvio das vísceras da cavidade abdominal para dentro do tórax, né? Eu tenho um prejuízo nessa capacidade de formar pressão negativa, eu acabo tendo também as dispneias que vêm em consequência. Quanto maior a magnitude da ruptura, pior para o animal e mais as chances de entrar num quadro emergencial. Quando acontece, né, do animal nascer sem diafragma, já nascer com uma malformação e um diafragma não íntegro, muitas das vezes, já que ele sobreviveu até ali, ele se adaptou de algum jeito, porque a natureza é uma coisa de louco, assim, você não explica tudo, não. Não adianta a gente ter essa pretensão. Você pode ter um prognóstico horrível e o bicho viver. E aí? Ele se organizou do jeito que deu e ele viveu. Mas quando as coisas acontecem de forma abrupta, de, assim, um choque, o animal teve um trauma e rompeu o diafragma, ele não teve condição de se adaptar previamente, ele vai sofrer pra caramba com aquilo ali, especialmente se nesse choque, nesse trauma, houve um desvio muito grande de vísceras para o tórax, por exemplo, fígado, ossos intestinais, já vi deslocamento de estômago ali para dentro, então isso faz com que o animal não tenha área para expandir os pulmões e acaba sendo um problema ali, né? Acaba entrando no terceiro item, atrapalha a pressão negativa do espaço pleural e esse espaço mesmo, essa área para que o pulmão possa se expandir, certo? Outra coisa que pode atrapalhar isso, se vocês bem se lembram das aulas de doenças infecciosas, ou das aulas de patologia, ou diversas aulas, vocês vão ver isso, ou já viram isso, falar sobre botulismo. As bactérias, né, que são da espécie Clostridium botulino, produzem a toxina botulínica, que ela causa uma paralisia por conta da liberação dessa toxina na placa motora, então tem uma paralisia flácida. Isso pode acontecer também na musculatura responsável, né, por organizar os movimentos respiratórios. E aí acaba que o animal, ele não consegue manter esses movimentos, nem se ele quiser, porque estão paralisados, estão flácidos, né? E como eu já falei da pressão negativa do espaço pleural dos alvéolos, eu falei um pouco sobre a hérnia diafragmática, nessa ruptura do diafragma e o escorregamento de vísceras ali para dentro do tórax, de vísceras abdominais para dentro do tórax, eu não posso deixar de falar sobre algo que pode ser emergencial, principalmente quando a gente está falando de clínica de felinos, que é, né, minha praia. Então, na clínica de felinos, a gente acaba tendo uma ocorrência bastante frequente de efusão pleural. Até mesmo por conta da anatomia dos vasos do tórax do gato. Enquanto um cão superidratado, um cão hipoproteinêmico, ele tem uma maior tendência a fazer edema pulmonar, o gato até faz. Mas ele tem muito mais tendência a fazer efusão. E existem doenças que o gato tem que levam a outras naturezas de efusão muito mais facilmente do que no caso do cão. Exemplo, piotórax. Exemplo, quilotórax. O gato pode fazer mais frequentemente do que no cão. O gato, ele pode desenvolver massas mediastínicas com muito mais frequência, principalmente se ele for felve, ele faz linfoma mediastínico, e isso faz com que haja uma expansão da massa e uma compressão da área, uma redução da área de expansão dos pulmões. Então, esse linfoma pode não estar envolvendo os pulmões, mas ele vai atrapalhar a expansão deles e o animal não consegue se oxigenar direito. Junto com a massa, ainda comumente vem efusão. Ele pode estar fazendo PIF e ter muita efusão por conta da PIF, essa vasculite piogranulomatosa, que é característica dessa doença infecciosa. Então, olha quanta coisa. Ser gato não é fácil, gente. A pleura de gato é um negócio que inunda com facilidade. Então, vamos ter que estar sempre atentos para um gato dispineico, principalmente, para os cães também, mas para um gato dispineico, vamos estar sempre atentos com os sinais de que isso é efusão. Na ausculta, os padrões,
os próprios vínculos epidemiológicos. Imagina um gato jovem, FeLV positivo, dispneia. Você vai pensar muito rapidamente nos diagnósticos diferenciais. Se ele não fugiu, não foi atropelado, não caiu do terceiro, quarto, quinto andar, esse gato ele pode, principalmente, estar desenvolvendo linfoma mediastínico com ou sem efusão associada, ou PIF e a efusão ser da PIF. Então, é mandatório que você procure outras características, outros sinais clínicos que conversem com essa possibilidade. E, antes de pensar em esticar o gato, colocar o gato no raio-x para avaliar se tem efusão, se tem massa, primeira coisa, tente resolver, porque é necessário que você restabeleça essa possibilidade de expansão pulmonar, senão seu animal vai parar quando você estiver esticando ele lá no raio-x, ainda mais que você vai estressar ele, certo? Então, isso é assunto para outra hora, mas muitas das vezes a gente tem que lançar mão de coragem, do nosso ímpeto, vamos salvar essa vida, vamos vestir aqui, ó, Derek Shepherd, porque eu sou fã de Grey's Anatomy, e vamos dizer que hoje é um belo dia para salvar vidas. Vamos pegar um catéter ou vamos pegar um scalp, vamos entrar nesse espaço pleural e vamos drenar. Lembrando que tem que ser bilateral, porque o gato tem 2 hemitórax a serem drenados. Fica a dica. O outro ponto, vamos agora destrinchar também. Quantidade e qualidade das hemácias. Então, como eu falei, o volume globular, que é a quantidade de hemácias que tem ali naquele volume de sangue. Então, pega lá num tubo de hemograma. Quando ele decanta, você consegue ver a coluna de hemácias do tamanho que tem. Só que para a gente poder acelerar o processo, a gente centrifuga. E como a gente não quer só esse dado, a gente quer outras coisas com esse sangue colhido, a gente faz o microhematócrito, coloca dentro daquele tubinho, veda, põe na microcentrífuga, porque aí a gente consegue também colocar naquele gabaritozinho, que nada mais é do que uma escala onde a gente consegue ver os percentuais e ver, diante desse volume todo de sangue que eu tenho aqui, qual é o tamanho da coluna de hemácias? Aí ela está ocupando 40% de todo o volume, então o VG desse animal é 40%. Isso significa volume globular. E eu não estou dizendo sobre tamanho, porque a hemácia de gato ela já é ela é menorzinha do que a do cão, né? Então não significa o tamanho da hemácia, não, tá? Porque no mesmo percentual, vamos dizer, um gato tem um VG de 40, um cão tem um VG de 40, como a hemácia do gato é pequena, para ele alcançar esse VG de 40, ele tem que ter muito mais hemácia, sabe? Então, isso são coisas que a gente tem que considerar também. Mas aí, ó, vai lá e faz o curso de interpretação de exame se você ainda não fez. E se você já está fazendo, volta lá na aula de hemograma que você vai entender isso um pouco melhor. Características dos eritrócitos. Então, tem eritrócitos que têm formas anômalas, sejam adquiridas por processos patológicos, como, por exemplo, um esferócito. Lembra que eu falei que a hemácia ela tem que ser aquela achatadinha, assim, né? O formato de bala soft, que é uma bala muito anos 80. Vocês jovens, vocês não vão lembrar dessa referência, mas foi a bala que amedrontou a minha geração, porque ela era igual uma hemácia, e ela ocluía vias aéreas das pessoas. Então, tipo, tá tudo dentro desse universo, né? Vias aéreas, hemácias. Eu devia ter colocado uma foto da bala soft aqui, mas eu acho que eu ainda vou colocar, vou postar lá na comunidade. E ela era muito perigosa, minha mãe colocava super medo. E ela era delícia, assim, eu amava, eu gostava da de limão, verdinha, assim, ela era azedinha. Mas a gente, sabe quando você sentiu o gostinho do perigo? Era bem isso. Então, a hemácia, ela tem que ser achatadinha, tem que ter esse formato que é bicôncavo, que a gente chama, né? Quando se forma um esferócito, volta lá na aula de hemograma, que você vai entender como é que acontece isso. Se forma um esferócito, essa hemácia, ela deixa de ter esse formato bicôncavo. Então, ela não tem a mesma capacidade de transporte de moléculas de oxigênio. A hemácia que é, por exemplo, tá um formato de falce, que acontece, né, na anemia falciforme, por exemplo, uma doença de humanos, mas pode aparecer também em animais. Então, esses eritrócitos estranhos, esquisócitos, eles são menos funcionais. Então, por isso, numa análise qualitativa, a gente vai ter informações que são valiosas para a gente entender. Eu preciso de mais do que só entregar, só dar oxigênio para ele, manter vias aéreas
patente e tal, precisa de mais alguma coisa? Temperatura, enfim. E a saturação da hemoglobina na hemácia e possíveis alterações como oxidação dessa hemoglobina. Então, uma hemácia que está hipocrômica, ela não tem a mesma quantidade de hemoglobina dentro. A partir de determinado déficit, ela começa a não conseguir se linkar às moléculas de O2 com a mesma eficiência. Então, ao invés dela levar 4 moléculas, ela vai levar 3. Ela vai levar 2. Não vai conseguir levar o tanto que precisa, entendeu? Então, acaba que atrapalha a oxigenação. É o que tem? Vamos fazer com que tenha, é melhor do que não ter. E o corpo trabalha assim, mas se tiver mais, é melhor. Então, vamos trabalhar para isso. E se essa hemoglobina ela tiver oxidada, ela não funciona mesmo. Ela não gruda nada, que é o caso da intoxicação por cebola em cães e gatos, né? Plantas do gênero Allium, então tá lá no curso de terapêutica de felinos, porque os felinos oxidam muito a hemoglobina. A hemoglobina dos felinos é muito instável, tem mais de 20 espécimes reativas, então por isso essa hemoglobina ela deixa de ser funcional assim, ó, do nada. E aí esse animal ele começa a entrar em hipóxia e pode morrer disso, mesmo que ele não tenha ainda estourado todas as hemácias dele, porque depois que ela fica oxidada, ela vai explodir as hemácias sim, tá? Porque essa hemoglobina, ela vai levar a isso. Mas antes dela explodir as hemácias, ela simplesmente para de funcionar como transportadora de gás. E aí, o animal não consegue se oxigenar. Circulação e perfusão, então agora é o último item. Então, eu preciso de ter débito cardíaco, o animal que está super bradicárdico. Quem que fica bradicárdico? Voltando a falar de gato, a galera aí da terapêutica e toxicologia de felinos está amando, mas a galera que está no curso de interpretação de exames laboratoriais e por isso está acessando essa aula, pode estar falando, poxa, só gato. Não, mas vamos lá, porque está aparecendo muito gato na rotina clínica de todo mundo. Então, vamos entender um pouco melhor. Quem aparece mais em estados de hipercalemia? Os gatos obstruídos, gatos que obstruem a uretra por conta de uma cistite que não foi tratada direito, manejada direito, porque não foi visto, o gato está lá há dias tentando fazer xixi, né, 2 dias, e já está péssimo, já chega totalmente debilitado na clínica, o tutor achando que ele estava constipado, mas não fez cocô um dia, tudo bem, agora xixi ele já não sabia que era isso, senão ele poderia ter vindo antes. Pra gente não ficar julgando o tutor também, né, gente? Porque senão a gente acha assim, nossa, que absurdo. Como é que ele acha normal o gato não tá fazendo xixi? Gente, às vezes ele tem mais de um gato. Às vezes o gato tá indo na caixinha de areia vocalizando, ele tá achando que é constipação, que vai sair. Afinal de contas, o orifício anal, ele tem um tamanho que é considerável, e ele é consideravelmente elástico. Então, mesmo que ele fique preso por um tempo, mesmo que saia aquelas fezes maiores, ele elimina. Então, é igual pessoa, sabe? Então, para o tutor, é muito tranquilo esperar um dia, 2 dias. A partir do momento que ele entende que não são as fezes que estão retidas, é a urina, a preocupação dele vem imediatamente, mas ele não sabe. Então, a gente precisa cada vez mais difundir informação de qualidade, sabe? A gente precisa mais orientar os nossos tutores, desde o momento que vem fazer uma consulta pediátrica, uma primeira consulta de rotina, para que, se acontecer, ele esteja alerta. E mesmo assim, ele pode não estar. Ele pode ter uma casa multicats e ele pode trabalhar o dia inteiro e ele não vê a coisa que está acontecendo. Por favor, não julguem, vamos resolver o problema e não vamos ficar buscando os culpados, né? É aí que a gente vincula com esse tutor, quando a gente demonstra empatia, quando a gente demonstra que a gente é solidário e que a gente está ali para resolver. Então, esse animal chega super bradicárdico, porque ele está lotado de potássio. O cardiomiócito dele não consegue restabelecer potencial de ação para estar de novo disponível para um impulso elétrico chegando ali via nódo sinoatrial, feixe de His, e ele contrair. Ele não consegue. Por quê? Porque está lotado de potássio. O potencial de ação das células, né, aquela quantidade de carga positiva e negativa dentro e fora, é isso que mantém a célula responsiva e não responsiva a um potencial de ação. A gente está falando de uma célula muscular, ela demanda muito que isso seja organizado. Então, a hipercalemia costuma causar muito distúrbio de ritmo e frequência cardíaca, descendo essa frequência. Então, se não tem frequência cardíaca, o débito cardíaco vai ser impactado. Então, esse animal ele começa a ter um menor débito cardíaco, ele tem um impacto na pressão arterial,
por conseguinte, vai ter um impacto na entrega desse sangue lá nas extremidades, principalmente. Então, olha como é que está tudo encadeado. O débito cardíaco, então, ele é fundamental. Então, agora, vamos trocar um pouco, vamos dar um espaço aqui para falar dos cães. Tem bastante cão cardiopata, principalmente cães de raça pequena, que tem mais tendência a ter endocardiose. Então, esses cães, eles acabam tendo maior possibilidade de desenvolverem, né, quadros de hipóxia relacionados à falta desse débito cardíaco adequado. E por isso que a gente precisa entrar com medicações que impulsionem esse débito cardíaco e que controlem também a pressão. É o caso do Pimobendan. E aí eu já estou dando um spoilerzinho do curso de terapêutica básica para salvar o médico veterinário, para salvar o recém-formado ou não. Por quê? Porque aí a gente vai entender por que se passa Pimobendan. É um medicamento que ele não é barato, ele é caro, mas hoje é o que tem de melhor para a gente tratar os cardiopatas que estão ali naquele meio do caminho. Não são os totalmente descompensados, eles ainda seguem precisando dele, mas mesmo aquele que começou agora a desenvolver sinais clínicos já pode ser muito beneficiado, porque eu vou trabalhar a melhora do débito cardíaco e também da pressão arterial, que nesses casos vai tender a subir como compensação. Pressão alta ou pressão baixa atrapalha a perfusão. No caso, a pressão arterial, então, como eu falei, ela estando alta ou estando baixa, ela é um problema. Se ela estiver muito alta, pressão muito alta, causa diversos problemas. Então, causa lesão endotelial. Se está alta, pode ser porque está vasoconstrito. Vasoconstrição não tem a mesma entrega de volume nas extremidades. Então, isso acaba atrapalhando. Se estiver baixa, não chega porque o sangue vai assim, ó, empurrando muito lento, muito sem força. Imagina uma mangueira chorando uma aguinha ali, ó. É o sangue sem pressão. Ela lava o quê? Não lava nada. Aí tu vai e aperta com vontade, ela sai rasgando. Entende? A pressão arterial em relação à entrega. Então tem que ter uma pressão satisfatória para entregar onde eu quero que entregue, mas para não lesionar, para não sair rasgando nada. E as condições dos vasos periféricos, porque às vezes esse animal está desenvolvendo uma microangiopatia por outra causa, e simplesmente eu não tenho condição de perfundir esses tecidos, porque ali já tem necrose por outros motivos. Então tem coagulação porque teve queimadura de extremidade, porque ele está com uma doença que leva a uma vasculite, como é o caso de erliquiose, anaplasmose, babesiose, né? Enfim, então, as condições dos vasos periféricos importam. E essa é uma condição difícil de modificar. Então, muitas vezes a gente vai ter que lidar. Quando eu tenho, por exemplo, uma vasculite de língua, vasculite urêmica, por conta, né, de um animal ter doença renal, aquela língua, quando ela começa a necrosar, é irreversível. A gente vai ter que explicar para o tutor, olha, provavelmente uma parte da língua vai cair. Eu já sou super ligada nisso. Começa a ficar marrom, em cunha, isso daí é um passo para cair. Aí a gente avisa o tutor, fala, olha, essa língua provavelmente vai perder um pedaço ali e tal, porque já aconteceu uma pincher super idosa, tipo 20 anos, nefropata, braba pra caramba, e a tutora chegou um dia e falou, ué, o que aconteceu com a língua dela? Na internação no hospital universitário. E aí eu falei, olha, aconteceu essa noite, foi tudo muito rápido e tal, mas ela perdeu um pedacinho da língua. Era um pedação. Então, depois que isso aconteceu, eu falei, não, agora eu vou prever, porque é muito melhor o tutor lidar com a hipótese de cair, e se cair, ok, do que do nada ele chegar para visitar o cachorro e a língua ter caído, ou você ter que explicar isso antes dele ver o cachorro sem língua, né? Porque às vezes cai uma parte grande. Então, e por que o oxigênio é tão necessário para evitar a morte celular? Porque estou falando toda hora, né, sobre oxigênio e morte celular, oxigênio e manutenção da vida, oxigênio e energia. Eu disse lá no início que é para manter energia. Então agora, depois que vocês entenderam toda essa parte, né, de como que ele chega e por que que ele pode não chegar, vamos entender o papel dele mesmo a fundo, tá vendo? A gente vai por camadas, a gente vai chegando lá. Então eu tenho aqui uma célula eucariota que tem lá, né, sua estrutura celular, sua capacidade de trabalhar a energia, e essas máquinas maravilhosas que nós adquirimos são as mitocôndrias.
Então, eu tenho as formas de produzir a moeda de troca, a moeda energética do organismo, que é o ATP, a partir de eventos bioquímicos. Nossa, eu odeio bioquímica. Paciência, meu amor, você vai ter que trabalhar com bioquímica, porque é a base da coisa. Então, vamos lá, glicólise. A glicólise é uma coisa super simples, né? Então, mecanismos que são simples e de organismos muito simples fazem glicólise. A glicólise, ela gasta 2 ATPs e, no final das contas, ela produz 2 piruvatos, 2 NAD, 2 H+, e 2 ATPs. Então, pobre essa conta, né? Mas ela funciona, vai funcionando. O ciclo de Krebs, o saldo dele final é imenso, vocês sabem, né? Que não é só esse resumo aqui, não. Todo mundo já sofreu e já chorou por causa do ciclo de Krebs. O saldo do ciclo de Krebs é 2 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Também não é lá essas coisas, não. E a cadeia respiratória, que brilha. Então, 8 NADH2, 2 FADH2 e 34 ATPs. Aí a gente vai ver qual que é a diferença entre elas. Oxigênio. Porque a glicólise, ela não depende do oxigênio. A via glicolítica, ela não depende do oxigênio. O ciclo de Krebs, se tiver oxigênio, para ele é o ideal. E a cadeia respiratória, mais ainda. E a cadeia respiratória, ela também consome coisas que vêm do ciclo de Krebs. Então, no final das contas, todo mundo está dependendo do oxigênio. O oxigênio é aceptor final de elétrons e é importante para dar sequência a todos esses ciclos. Então, olha só, o ciclo de Krebs depende de oxigênio, a cadeia respiratória depende de oxigênio. E é a partir do ciclo de Krebs que a cadeia respiratória funciona melhor e entrega maior quantidade de moeda de energia. Então, essa moeda é o seu dinheiro. Você quer produzir 2 dinheiros ou 34 dinheiros? A gente quer produzir muitos dinheiros, né? Então, precisamos que o oxigênio esteja ali para manter essa célula com energia para ela fazer as coisas que ela tem que fazer. O que adianta o oxigênio passar ali se eu não tiver energia? Mas o que adianta eu ter a base para a produção de energia e não ter oxigênio? Então, por isso que eu preciso entregar energia para a célula, glicose, nutrientes, e eu preciso entregar oxigênio. E sem oxigênio, o que eu faço? Eu tenho um saldo baixo, mas eu não vou deixar de trabalhar, né? Vou fazer ali a minha via glicolítica. E aí, o que acontece? Como está tão pobre, tem tão pouca coisa sendo produzida, os piruvatos, eles vão ser redirecionados, e aí começa a produzir lactato. E aí começa a ficar ácido o pH desse animal. Por isso que quando esse animal está oxigenando pouco, a gente dosa lactato dele. Por isso que ele fica acidótico, acidêmico. E a gente precisa corrigir o pH. Por fim, o que isso tudo significa? Que a hipóxia levará a alterações de pH, disfunção, morte celular e, por fim, disfunção orgânica, levando ao óbito do paciente. Quem quer que o paciente morra? O paciente morrer não é bom para ninguém. Não é bom para ele, porque vai ficar sofrendo. Não é bom para você, que você também vai ficar sofrendo. Aquele paciente ele nunca mais vai voltar para você, porque ele já morreu. O tutor vai ficar super chateado, porque ele ama o paciente, senão ele não deixava o paciente lá com você. Então, olha, ninguém quer que o paciente morra. Como evitar que isso aconteça? A resposta é simples: entrega de oxigênio. O que não é simples é fazer isso acontecer. Porque vocês já viram que tem diversos pré-requisitos para entregar. Mas vamos ver que ações que a gente pode ter para esse oxigênio ser entregue de forma adequada. Passo 1, exames. Físico, laboratorial, hemogaso, eletro, imagem, tudo é importante. Então, exame físico. Você está vendo seu paciente cianótico, você vai ficar moscando? Não, você vai começar, no mínimo, a colocar ele ali numa saturação de oxigênio de 100% para ele poder assimilar o máximo de moléculas possível. Você já começa ali a ver se ele precisa de intubação, se as vias aéreas estão patentes, o que está acontecendo, esse espaço pleural está íntegro, se ele sofreu um trauma, se ele não sofreu, como é que está a frequência cardíaca dele e tudo mais. Coloca ele no eletro. Muitas das vezes está faltando ali uma onda P, ele tem um complexo QRS alargado, ele está hipercalêmico. Vamos corrigir esse potássio, vamos dosar, vamos fazer um hemogaso dele. Então, está tudo muito junto. Uma emergência precisa ter isso tudo, certo? E a imagem? A imagem, se ele tiver muito dispineico ou se ele tiver muito cianótico, deixa por último, mas ela pode ser o que vai bater o martelo. Então, vamos preparar esse animal para ele poder passar por um exame de imagem, sim. Passo 2, ações.
que eu faço? Então, oferta de O2, como eu falei, coloca ele no oxigênio, lá na máscara, ou entuba ele e joga lá dentro mesmo. Isso é importante. Garantir vias aéreas funcionais, seja em relação a não estarem obstruídas, estarem íntegras, né, ou pelo menos terem ali aquela patência, seja a questão de colocar, de repente, num respirador, se o paciente não tem condição de respirar sozinho, ou se ele não está tendo eficiência nisso. Garantir temperatura, então aquecer os pacientes que estão hipotérmicos, resolver as febres dos pacientes que estão muito febris. Regular pressão é fundamental para que eu não tenha nem destruição endotelial que leve à perda dos vasos sanguíneos, lesão endotelial, lesão vascular, e também que não esteja muito baixa, porque assim não chega nada onde eu quero que chegue. Manter débito cardíaco, que envolve tanto a força que o coração, né, o próprio débito cardíaco, a força que o coração está fazendo para poder jogar o volume de sangue, ejetar o volume de sangue e conseguir e que ele circule, mas isso também impacta na pressão, e a pressão impacta no débito cardíaco, então estão super relacionados. Ajustes de pH, então, sempre que estiver acidótico, a gente precisa avaliar se há necessidade de correção, dependendo da magnitude, essa necessidade de correção, ela é emergencial, dependendo da magnitude, a gente consegue dar uma esperada e ver como que a coisa vai se resolver. Garantir um VG que seja adequado, então se esse paciente estiver extremamente anêmico, a gente precisa transfundir, porque senão não tem oxigenação, e tratar causas, se, por exemplo, ele está anêmico ou cianótico, por conta de oxidação de hemoglobina. Então, tratar as intoxicações, né, fazer reversão de algumas delas, ou de evitar que o fármaco que está sendo, o fármaco, a substância que está sendo, gerando essa oxidação, que continue sendo administrado. Então, tratar, né, amplamente, a gente fala isso no curso de terapêutica e toxicologia felina, por exemplo. Por quê? Porque o oxigênio é vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam destas dicas. Elas são valiosas e elas podem fazer toda a diferença no seu resultado final, quando você estiver com seu paciente lá na mesa e você vai brilhar. Com certeza você vai brilhar se você não esquecê-las, ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.